Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês as maneiras mais eficientes de vocês estarem encontrando a sensibilidade de vocês. E não só isso, né? Eu também vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar treinando a sua sensibilidade para que você aprimore mais ainda a sua precisão aqui no Blood Strike. Eu fiquei basicamente 7 dias aqui jogando sem auxílio de mira, então eu realmente busquei uma dificuldade maior aqui no jogo para estar podendo adquirir mais conhecimento e de fato passar para vocês coisas que realmente vai funcionar e que realmente vai fazer a diferença na sua gameplay, tá? Você não precisa jogar sem auxílio de mira, eu só busquei mais dificuldade para realmente passar um conteúdo mais preciso para vocês. Inclusive, eu não sei se eu vou ficar muito tempo jogando sem auxílio de mira. Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários se vocês querem que eu continue com ela desativada ou não, para que eu possa adquirir mais conhecimento e também tá passando isso para vocês de forma didática. Nesse vídeo aqui eu vou estar separando ele em basicamente aí 3 fases, tá? Sendo a primeira fase a fase mais básica e mais fácil, né, que vocês podem estar encontrando a sensibilidade de vocês. Na segunda fase é um pouco mais avançado, né, uma fase ali intermediária, onde eu vou estar adicionando um pouquinho mais de dificuldade no seu treinamento, né? E como você também pode estar encontrando a sensibilidade de uma maneira muito mais precisa do que a fase inicial. E na terceira fase, que é a fase um pouco mais avançada, vai ser onde eu vou passar para vocês umas formas mais detalhadas e mais avançadas que você pode estar aprimorando aí a sua sensibilidade. Tudo isso que eu vou passar para vocês, galera, são formas que vocês podem aplicar de maneira bem fácil aí na gameplay de vocês, que consequentemente você já vai ter uma boa evolução e podendo aí se tornar um player acima da média. Não vou enrolar muito, vou deixar vocês aí com o vídeo. Vambora. Bom, vamos lá, galera. Já tô aqui na sala de treinamento. Esses exercícios que eu vou estar passando aqui para vocês na sala de treinamento vai ajudar muito a vocês melhorarem a sua mira e também até encontrar a sua sensibilidade, né? Que o primeiro passo, antes de tudo, é você encontrar a sua sensibilidade. E através desses exercícios que eu vou estar passando aqui, vocês conseguem também ter um feeling melhor, né? Se tua mira... se tua sensibilidade realmente está controlável, né? Se você realmente tem controle sobre a sua sensibilidade. E, bom, vamos lá. Isso aqui que eu vou começar aqui, galera, acredito que é o básico que a maioria de vocês já fazem, né? Se vocês não fazem, cara, com certeza vocês fazendo isso daqui, você já vai conseguir ter aí uma evolução legal, tá? Porque esse aqui, galera, é o ponto de início. Qual que é o ponto de início? Você vem aqui na sala de treinamento, pega um boneco de referência e tenta passar sua mira de um alvo para o outro. Isso aqui vai ajudar você a ter um filtro melhor para saber se você está com a sua sensibilidade controlável. E é bem simples, você basicamente tenta parar sua mira em cima do alvo, tá? Isso aqui é o básico, cara. Se você não faz o básico, não tem como você passar para o mais difícil, né? Porque tudo começa do básico. E fazendo isso daqui, galera, você já consegue ter uma noção se sua sensibilidade realmente está controlável. Se você estiver mirando nesse boneco e tentar passar para cá, mas a sua mira vem para cá, ou ela fica fora do alvo, se ela estiver passando, significa que sua sensibilidade está muito alta para você. Você não está tendo controle sobre aquilo que você está fazendo. Se você está mirando aqui e a sua mira para antes, significa que sua sensibilidade está muito pesada. Aí o que você faz? Você vem aqui na sensibilidade e vai aumentando de pouco em pouco. Exemplo, vamos supor que estava no 60, no 75 e a sua mira passou. O que você faz? Você vai lá, baixa 5 pontos, faz o teste de novo. Se ainda tá passando um pouquinho, você vai diminuindo de pouquinho em pouquinho, tá? No máximo, galera, no máximo você diminui 10 pontos, tá? Porque para fazer o reajuste fino, geralmente você abaixa 5 pontos. A mesma coisa se tiver parado antes, né? Em vez de diminuir, você aumenta 5 pontos até que você consiga realmente fazer esse movimento aqui, ó, de parar a mira em cima do alvo. E para adicionar mais dificuldade, você pode pegar esse primeiro alvo e tentar passar lá para o penúltimo ou para o último alvo, para você ter um filtro melhor ainda, né? Para você saber se sua sensibilidade está calibrada. Então você pega esse primeiro alvo e tenta passar lá para o último, fazendo isso. Tá entendendo? Passar pro penúltimo, primeiro, penúltimo, primeiro. E você vai alternando os alvos, né? Pra você ver se realmente você tá com esse controle. E depois que você fez isso mirando, tá? Muito importante, essa sensibilidade aqui, ela é da mira. Quando a gente tá atirando, galera, a sensibilidade ela acaba ficando um pouco diferente.
Porque as armas têm recoil. Ó, vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou deixar a arma ir sozinha, ó. Vocês estão vendo que ela tá subindo? Esse aí é o recoil da arma. Vocês podem ver que a Uzi, basicamente, o recoil dela é só você puxar para baixo. Então, por conta disso, às vezes a sensibilidade da mira, ela não necessariamente vai ser igual à sensibilidade do disparo, tá? Isso acontece porque as armas têm recoil. Então, você tem que fazer esse exercício não só com a mira, mas também atirando. Que é o quê? Você tentar passar de um alvo para o outro e parar justamente onde você quer, ó. Tá vendo que daquela distância ali a minha mira no disparo ela não tá tão precisa? Por que que isso tá acontecendo? Porque, galera, a mira 1x, o que eu acho recomendável é até essa distância aqui, ó, do terceiro boneco, né, de 20 metros. Então, daqui pra cá, ó, você tem que estar com a sensibilidade calibrada, mano. Não pode estar passando e nem parando antes, tem que ficar exatamente no alvo. Essa daqui do fundo, você pode tentar deixar um pouco mais próxima. Não vai ficar 100% igual, porque a arma tem recoil. Então, se passar um pouquinho ou parar um pouquinho antes, não tem problema, tá? Porque a mira 1x, a distância que você mais vai usar ela vai ser nessa distância aqui, ó, de 20 metros. Então, é importante você ter o máximo de controle possível até 20 metros. O que vier depois daqui é lucro, aí vai mais da sua habilidade e de tempo de jogo também, né? Mas a 20 metros você tem que ter essa precisão aqui, ó, de passar de um alvo para o outro. E você tem que fazer isso com velocidade, né? Começa devagar, depois você vai colocando mais velocidade. Bom, outra forma também, galera, de vocês estarem dando uma ajustada na sensibilidade do disparo é vocês estarem pegando alguma referência no mapa, né? Por exemplo, essa linha que tem aqui, ó, acho que é muito comum a galera fazer isso. Eu faço bastante quando eu vou começar em algum jogo. E o que que você faz? Você pega uma distância legal, né? Eu acho que essa distância aqui para mira 1x é uma distância boa. Você pode pegar essa linha de referência aqui, ó, e tentar seguir ela, tanto mirando quanto disparando, tá? Aqui eu recomendo vocês fazerem disparando, tá? Para vocês terem um feeling melhor se a sua sensibilidade tá realmente calibrada. E você faz esse trajeto aqui, ó, tentando ficar o mais rente possível da linha. E vai adicionando velocidade. Você pode fazer também com essa linha vertical, né? Faz aqui um quadrado para você ter esse controle e fazer. É bem de boa. As armas aqui do Blood Strike, a grande maioria delas não tem um recoil muito alto, né? Se você de fato estiver usando a classe correta. Mas você também pode estar pegando uma arma que tem um recoil mais esquisito, né? Como por exemplo a Urbi, ó. A Urbi tem um recoil tremendo. Olha isso. Ela pula muito. Então você também pode estar pegando essas armas aqui, ó, para ter um filtro melhor, né? Para você realmente saber se você tá tendo esse controle. Lembrando, galera, que tudo isso que eu falei para vocês aqui vale para todas as miras, tá? Então você pode estar fazendo com a mira 2x também, né? Que é essa daqui. O problema de fazer isso aqui com as miras longas é que não tem uma distância muito significativa aqui na sala de treinamento pra gente tá podendo fazer isso, tá? Mas você consegue já ter uma boa referência se sua sensibilidade tá realmente calibrada. Aí vocês também podem vir pra cá, fazer aquela mesma coisa, ó. E dessa forma você consegue ter essa precisão, né? Saber se sua sensibilidade tá realmente aí controlável. Lembrando, galera, que tudo que eu falei pra vocês, eu recomendo também vocês utilizarem armas que tem bastante munição, né? Pra você não precisar ficar recarregando toda hora. Aí depois, né, se você quiser, você pode pegar uma arma que tem um recoil mais bruto, né? Tipo uma Vector, tá ligado? Enfim. Agora, galera, eu vou estar passando pra vocês aqui o exercício que eu considero um dos mais importantes aqui, tá? Isso aqui realmente vai fazer você evoluir bastante, que é em relação à abertura de mira, galera. É muito importante você ter esse controle e eu vou tentar passar isso aqui para vocês de forma bem didática. Acredito que vai dar para vocês entenderem legal aí o que eu tô querendo passar. Mas enfim, aqui no jogo vocês têm que prestar muita atenção aqui nessa linha do meio, né, que é o crosshair. Tá vendo essa cruz que tem aqui no meio da tela? Esse aqui é o ponto inicial que vai fazer você ter a mira boa. Se você não sabe posicionar sua mira, se você anda mirando para baixo, cara, tudo que eu passar para vocês, tudo que vocês fizeram para encontrar a sensibilidade, tudo isso vai ser jogado em vão, não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque o seu início, que é
que é esse ponto de início, né, do crosshair, que é essa cruz que tem no meio da tela, se ela estiver posicionada de forma errada, tudo aquilo que você faz aqui vai ser jogado no lixo. Então é muito importante vocês prestarem atenção aqui nisso que eu vou falar agora, tá? Então vamos supor que o seu alvo seja aquele boneco ali de 20 metros. Se aquele seu alvo é aquele ali, se você tiver com a mira nessa posição, olha o que você vai ter que fazer. Olha o percurso que você vai ter que fazer. Você vai abrir a mira e você vai ter que subir a mira depois. Isso aqui, galera, é a pior coisa possível que você faz. Você não pode fazer isso, tá? Se teu alvo tá ali, a sua mira, seu crosshair, ele tem que estar aqui, ó, para que quando você fecha a mira, você não precisa fazer nenhum tipo de movimento. Você basicamente vai mirar e atirar. E isso aqui vai diminuir muito o teu tempo de reação. Você vai conseguir ser um player mais rápido, você vai conseguir matar o seu oponente mais rápido, porque você vai estar fazendo menos movimento com a sua mira. Você basicamente já vai atirar com a sua mira no alvo. Então, galera, isso aqui é muito importante. E se você estiver jogando com uma HUD de 2 dedos, cara, provavelmente você vai ter muita dificuldade em fazer isso, porque no momento que você apertar os botões de pular, você vai ter que tirar o seu dedo da câmera. Então é muito importante que você tenha total controle sobre a sua câmera, para que você tenha sempre esse posicionamento de mira. E aqui, galera, a gente também pode fazer aquele mesmo exercício da mira, para saber se a sua sensibilidade da câmera também está correta. A gente não fez aquele exercício assim, ó, mirando. Agora você tem que fazer com essa mira do crosshair, né? A mira do hip fire. Então você tem que passar de um alvo para o outro, fazer esse movimento. Tá vendo? Até ficar vermelho, ó. Se tiver passando muito, você diminui. Não vai ficar 100% preciso, né? Porque uma sensibilidade alta que é necessária aqui no Blood Strike, né? Por conta da movimentação, você não consegue 100% dessa precisão, né? Mas você tem que sempre tentar deixar o mais próximo possível do alvo para você realmente saber. E depois você pode fazer isso também com o Hip Fire. Tá entendendo? Isso aqui, galera, é o básico, tá? Tudo que eu passei aqui para vocês é o básico. Se você não faz o básico, tenho certeza que você, começando a fazer, você já vai ter uma melhoria muito grande. Agora, voltando aqui para a questão da abertura de mira, galera. Depois que você entendeu a importância do crosshair estar sempre posicionado no alvo, né? Lembrando, o alvo tá ali no meio. A minha mira nunca pode estar aqui, ó. Ela já tem que estar aqui, ó, centralizada. A maioria das vezes as trocações ela acontece aqui, ó, nessa altura. Então você não pode estar com a mira aqui para baixo, cara. Tu tem que estar sempre aqui, ó. Tá entendendo? E para você praticar isso aqui com mais precisão, vocês podem estar fazendo esse exercício aqui, ó. Você pode pegar esse boneco aqui do meio como referência e você vai fazer a seguinte situação. Vamos supor que você quer abrir a mira ali em cima, ó. As trocações ela não acontece nessa altura, tá? Mas isso aqui que eu vou passar para vocês é para vocês encontrarem a sua transição de sensibilidade, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai ficar aqui no meio, né? Melhor, você vai ficar no meio dos galpões. Você vai tentar abrir a mira assim, ó. Exemplo, tô no primeiro, eu quero abrir no primeiro de cá. Tô no segundo dali, quero mirar no segundo de cá. E você vai fazendo essa abertura de mira aqui, ó. Você tem que treinar isso, ficar o mais preciso possível. Agora no terceiro. Tá entendendo? Aí depois você vai fazendo isso, alternando, ó. Segundo, terceiro. Segundo, terceiro. Isso aqui, galera, vai ajudar vocês a saber se a sua sensibilidade de câmera ela está controlável ao mesmo tempo que você tem controle sobre a sua sensibilidade da mira, tá? Isso aqui vale tanto para a mira 1x, para a mira 2x, para qualquer mira. Isso aqui é para você ter esse controle da sua abertura de mira, tá? Se você abriu a mira aqui e na hora que você for abrir no primeiro de cá, ela estiver passando, você tem que diminuir um pouquinho a sua sensibilidade da câmera e um pouquinho da sua sensibilidade da mira até que você consiga fazer esse movimento, tá? Se tiver passando, você diminui. Se tiver atrasado, você aumenta. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Então vocês podem estar fazendo
esse treinamento aqui. E com esse treinamento vocês conseguem ter uma noção melhor se vocês estão usando a alternância de sensibilidade correta. Aqui no Blood Strike, depois que eu desliguei o auxílio de mira, eu percebi que alterar aos poucos, né, que seria a gradual em outros jogos, é a melhor configuração que tem, porque ele sempre vai fazer essa transição de forma suave. Você consegue ter esse controle sobre aquele exercício que eu passei para vocês. Quando a gente coloca aqui no alterar ao focar, que ele troca a sensibilidade de forma instantânea, né? Por exemplo, a partir do momento que eu apertar no botão de mira, ele já vai trocar para a sensibilidade da mira que eu estou usando. Então, se você tiver uma sensibilidade de câmera muito alta, né? Por exemplo, aqui na minha sensibilidade de câmera eu estou usando 160 pontos. É uma sensibilidade média para alta. Só que na minha sensibilidade da mira eu estou usando 85. Então é uma discrepância muito grande de sensibilidade. Então quando eu tentar fazer essa transição, ó, vocês podem ver que não fica 100%, ó. Tá vendo que eu tô abrindo a mira no primeiro, na hora que eu vou abrir a mira no segundo, ó, ela tá parando antes, tá entendendo? E por que isso tá acontecendo? Porque a minha sensibilidade da câmera, ela é muito mais alta do que a sensibilidade da mira, ela não tá muito próxima. Então, se você também usa uma sensibilidade dessa forma, o alterar ao focar, ele acaba não sendo tão interessante. Essa configuração, ela funciona melhor com Sniper, galera, porque Sniper... Ó, vou fazer um exemplo aqui. Porque Sniper, galera, quando a gente tá numa distância muito alta, por exemplo daqui, ó, quando você tá usando aquela configuração de alterar ou focar, você posicionou o crosshair, né, aquele pontinho no meio da tela, no inimigo. A partir do momento que tu apertar o botão de mira, a sua mira não vai sair do alvo, ó. É basicamente você mirar e atirar. Agora, quando você tá usando alterar aos poucos, que já é a melhor configuração, tá? Tem essa daqui também do meio que eu vou explicar, mas essa daqui, ó, que é a gradual, você não vai ter aquela precisão tão boa, ó. Você já tá vendo que minha mira tá saindo um pouquinho do alvo? Por que isso tá acontecendo? Porque a minha sensibilidade de câmera, ela é muito mais alta do que a sensibilidade da mira. Então já fica um pouco mais difícil de fazer essa abertura de mira aqui, ó. Só que qual que é a questão aqui, galera? Essa configuração, ela serve praticamente para todas as outras miras, né? Só vai realmente atrapalhar nessas miras que tem mais um, né? Tipo a mira 8x, talvez a mira 6x também atrapalhe. Mas todo o restante vai me ajudar muito. Então é interessante eu sacrificar um pouquinho da Sniper para ter um pouco mais de precisão com armas para curtas distâncias, né? Como por exemplo a SMG, que é muito utilizada aqui no jogo. Mas é também importante você saber que alterar ao focar ajuda bastante aí nas snipers. Tem essa daqui, né, que é alterar após o zoom. Cara, jogando sem auxílio de mira, eu percebi que essa configuração, ela atrapalha demais. Quando eu estava jogando com o auxílio de mira ligado, galera, eu achava essa configuração muito melhor, porque dava tempo de você reajustar a mira, né? Caso você coloque uma sensibilidade muito baixa, você consegue ter uns milissegundos ali para poder reajustar antes que sua mira da sensibilidade seja colocada no jogo, né? Você consegue reajustar ainda com a sensibilidade da câmera, que é mais alta. Então, cara, na minha opinião, galera, depois de ter passado 7 dias jogando com auxílio de mira desligado, a melhor alternância de sensibilidade que tem é alterar aos poucos, tá? É a que você consegue ter mais consistência por conta dessa transição suave que acontece quando você abre e fecha a mira, tá? Então recomendo demais você aí escolher essa transição, tá? Agora, galera, a gente vai adicionar aqui o nível 2 de dificuldade em relação a essa abertura de mira. A gente fez isso mirando, né? Agora você tem que fazer isso atirando, ó. Para você ter mais dificuldade. Esse exercício aqui, galera, ele consiste na seguinte ideia. Imagina que você tá atirando no inimigo aqui, né? Você deu o último tiro para matar ele, só que de repente apareceu um segundo inimigo. Então, esse aqui seria o seu segundo inimigo. E a ideia desse exercício é essa, né? Você, pá, matou um aqui, ó, já abriu no outro. E você vai fazendo esse treinamento. Para que você não precise fazer isso, ó.
Porque como a sensibilidade do disparo, geralmente a gente coloca uma sensibilidade mais baixa, você fazer isso aqui talvez demore um pouco mais. E como a sensibilidade da câmera é mais alta, você fazendo isso, abrindo e fechando a mira, você consegue fazer com muito mais rapidez e até mesmo com muito mais precisão. É um treinamento bem interessante para vocês fazerem. Depois que eu desliguei o auxílio de mira, galera, o treinamento que mais me deu resultado, que eu consegui realmente ver a minha sensibilidade da forma real que ela é, foi fazendo esse exercício. Aí você vai falar, pô, Six, mas o boneco ele não fica naquela altura. E de fato, ele não fica, né? Mas ali é só para você ter uma ideia melhor do que eu tô querendo passar. Mas você pode fazer isso, ó, com esses bonecos aqui, ó. Você pode fazer essa transição abrindo a mira. Sem fazer o flick, né? Sem fazer o flick com a mira fechada. Você faz abrindo e fechando para você ter mais rapidez. No começo, galera, no começo vai ser um pouco difícil porque a sensibilidade da câmera, se você usar uma sensibilidade alta, vai demorar um pouquinho para você pegar. Mas é importante que você faça isso, galera. Você pratique muito isso, porque dessa forma você consegue ter mais controle da sua sensibilidade. Agora a gente vai adicionar o nível 3 de dificuldade aqui. Que é o que? A gente fez isso aqui, ó, parado, correto? Agora, galera, a gente vai fazer isso em movimento, porque você não vai ficar atirando parado o tempo inteiro. Então você vai adicionar um pouco mais de dificuldade. Você vai fazer isso aqui pulando. Beleza? E fazendo isso aqui pulando, vai adicionar muito mais dificuldade e você vai conseguir fazer ajustes mais finos ainda na sua sensibilidade. E adicionando a dificuldade, você também consegue evoluir mais rápido. Agora você fez ali em cima, você também pode fazer aqui embaixo. Aqui nesse caso você pode adicionar a movimentação da sua preferência, tá? Nessa situação que eu tento fazer essa transição de alvo, eu prefiro utilizar o jump shot, porque o jump shot eu consigo ter mais controle da minha sensibilidade da câmera. Mas se você prefere fazer slide pulo, também pode estar fazendo, tá? Se você estiver fazendo o slide pulo e você acha que não tá ficando muito precisa essa abertura de mira, cara, fazer o básico às vezes é melhor do que você tentar fazer o difícil. É melhor do que você tentar fazer o difícil parecer bonito, tá entendendo? Então, cara, faz o básico, começa pelo básico. Aí depois você pode adicionar um slide jump para dificultar mais ainda. E galera, esse exercício aqui ele traz muito benefício, principalmente para as armas que utilizam mira longa, tá? Se você utiliza aí mira 2x e 3x, ou sei lá, né, até a 4x, esse exercício aqui, cara, vai te ajudar muito, né? Porque geralmente são as miras longas que tem essa discrepância muito maior da sensibilidade da câmera. Então, você fazendo esse exercício aqui, ó, você também consegue treinar a sua abertura de mira com essa discrepância que tem aqui na sensibilidade. Aí você também pode fazer aqui embaixo. Sem dúvidas, galera, esse treinamento aqui é o que vocês mais vão utilizar na partida, tá? Porque como o Blood Strike ele é um jogo muito rápido, às vezes não dá tempo de você fazer esse movimento aqui, ó. Se você estiver usando uma sensibilidade mais baixa no disparo. Então, você fazer essa transição utilizando a sensibilidade da câmera, você consegue fazer isso com muito mais agilidade, muito mais rapidez, tá? Então, cara, pratiquem bastante esse exercício, que foi graças a esse exercício que eu consegui ter uma evolução bem interessante aí durante esses 7 dias aqui jogando sem o auxílio de mira, tá? Agora, galera, para fazer esse tipo de exercício, só que de sniper, eu recomendo vocês pegarem esse ângulo aqui, ó. Vocês peguem esse lugar aqui da sala de treinamento, porque daqui, ó, você consegue ter uma distância mais interessante para você estar fazendo esse tipo de treinamento. Então, a gente volta lá para o início, né?
Posiciona o crosshair sempre próximo do inimigo, para que quando você faça esse fechamento da sua mira, você esteja o mais próximo possível do alvo, sem que você precise ficar fazendo esse tipo de reajuste, ó. Se minha mira não estiver muito próxima do alvo, e eu tiver com a mira mais ou menos aqui assim, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou mirar aqui, aí eu vou ter que fazer todo esse movimento. Às vezes não dá tempo, galera. Às vezes o cara tá mirando, se o cara tiver cravado em você, esse tempo que você gasta aqui, ó, fazendo essa mudança, cara, é o tempo suficiente pro cara te deletar. Se for um cara que joga bem, né? Se for um cara que tá jogando, se for um cara que sabe do que tá fazendo, esse tempo aqui, ó, é suficiente para ele te deletar. Isso aqui que eu tô passando para vocês, galera, é o básico, tá? Se você não tem essa noção, cara, você adquirindo esse conhecimento e colocando em prática, cara, você já consegue dar um salto absurdo na sua gameplay, se você não tem essa noção ainda. Então, a ideia aqui da Sniper é a mesma ideia que eu passei para vocês ali com a SMG e com a AR. Você pode estar fazendo esse jump shot, ó, tentando abrir a mira o mais próximo possível do alvo. A Sniper, eu vou ser sincero com vocês, utilizando essa transição gradual, né, que eu mostrei para vocês lá naquele momento, né, que essa daí alterar aos poucos, eu sinto muito mais dificuldade de estar fazendo essa abertura de mira aqui, tá ligado? Porque a minha sensibilidade da câmera, ela é muito mais alta do que a mira 8x que eu tô usando aqui. Agora, quando eu coloco a transição de sensibilidade aqui no alterar ao focar, né, que é a que eu considero a melhor para Sniper, vocês podem ver, ó, que eu consigo ter muito mais controle da minha mira, velho. Eu consigo estar sempre mais próximo do alvo. Só que qual que é o problema, galera? Usando isso, eu vou perder totalmente o benefício com as outras armas, que são as armas que você mais usa durante a partida, tá entendendo? Então, cara, se você gosta de jogar de Sniper, eu acho melhor você ser um player mais completo do que você ser um player que depende somente de uma única arma. Então, eu realmente recomendo vocês estarem utilizando essa transição de sensibilidade aqui, tá? Alterar após focar, galera, jogando sem auxílio de mira, é a pior que tem, tá? Então, de fato, eu recomendo a gradual. Você também pode fazer isso com o slide. O slide cancel, ele é bem utilizável, né, para fazer essas aberturas de mira aqui com a Sniper. Então vocês podem estar fazendo esse tipo de movimentação, não só o lateral, né, mas também vocês podem estar fazendo costas assim, ó, e tentando parar a sua mira no alvo. Eu prefiro fazer sempre o slide lateral quando eu tô jogando de Sniper, tá? Porque dessa forma eu sempre tô vendo aonde tá o alvo. Quando você vai fazer o slide de costa de Sniper, às vezes nesse pequenos segundos aqui, ó, que você tá fazendo essa virada, às vezes o cara pode fazer algum movimento e você acabar perdendo ele de vista, e você vai ter que reagir muito rápido para fazer esse ajuste de mira aqui, sem que a sua mira esteja fora do alvo. Então, se eu pudesse recomendar alguma coisa para vocês, para melhorar essa abertura de mira, ou vocês usam jump shot, ou vocês usam o slide cancel de forma lateral assim, ó, para você sempre estar vendo o que está acontecendo na sua frente. Lembrando, isso aqui não é uma regra, tá? Eu só tô compartilhando aqui a forma que eu treino e a forma que eu aprendi jogando Blood Strike nesse período aí que ele foi lançado, tá? Então, agora uma dica bônus, galera, para você que joga no dedo, cara, eu sempre recomendo vocês estarem testando, né, vendo se funciona para você a sensibilidade de impulso à distância. A sensibilidade de impulso à distância, galera, ela é muito boa para você ter precisão e velocidade, tudo isso ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu quero fazer alguma movimentação rápida, né, eu não utilizo tanto o giroscópio, tá? Eu utilizo o dedo, ó. Esse movimento aqui, ó, ele é totalmente masterizado graças a impulso à distância. Para mim fazer esse movimento rápido com a sensibilidade de aceleração de velocidade seria muito mais difícil, né? Porque se eu fizer um movimento muito rápido, a sensibilidade ela vai ficar muito sensível, e se eu fizer esse movimento lento, vai ficar muito lento. Agora, com a sensibilidade de aceleração à distância, cara, eu sempre consigo fazer esse movimento perfeito, porque ela não altera conforme a velocidade, e sim pela distância. Então, sempre que eu fizer a mesma distância aqui na tela com o meu dedo, eu vou sempre fazer esse movimento aqui, ó. Então, eu consigo sempre parar na onde eu quero, ó.
Por exemplo, eu quero parar nessa linha aqui, ó. Parei nessa, voltei, parei naquela. E se caso, às vezes, ela aparecer um pouco fora, eu posso fazer isso também com o giroscópio. Inclusive, a minha sensibilidade do giroscópio, ela é um pouco parecida com a sensibilidade do dedo, ó. Eu consigo fazer esse mesmo movimento utilizando somente o giroscópio, ó. Tá vendo? Eu tô usando só o giroscópio, ó. Não tô usando o dedo mais. Consigo fazer das duas formas. Agora eu vou usar somente o dedo. Então eu consigo fazer rápido, ó. Tá vendo que o movimento tá muito mais rápido? Isso aqui é com o dedo. O giroscópio, ó, ele vai um pouco mais suave, né? Ele vai fazendo aquela passagem de pixel na tela. Isso aqui que eu tô passando para vocês, galera, é interessante vocês também praticarem, porque a sua precisão, ela anda em conjunto com a sua movimentação. Se você não tem controle sobre a sua movimentação, né? Se você fica todo molenga assim, ó, fazendo esses movimentos aleatórios, cara, você não tá tendo controle sobre a sua mira. Você só tá, tipo, spamando movimentos de forma aleatória. Claro que depende muito da situação, né? Se for uma situação que o cara tá tirando nas suas costas e você quer sair, aí beleza, faz sentido você tá com a mira molenga assim, né? Pra você tentar fazer um zigue-zague e tentar ser mais imprevisível. Agora, se teu inimigo tá na sua frente, cara, você tem que sempre ter esse controle aqui da sensibilidade para que você sempre mantenha o seu crosshair centralizado na altura do peito, tá? Isso aqui é muito importante. É o ponto de início que eu falei lá para vocês no comecinho do vídeo, né? Que vai fazer você ter uma boa precisão, né? Começa sempre da centralização da mira. Bom, galera, passei para vocês aí praticamente todos os exercícios que eu fiquei praticando aqui durante esses 7 dias aqui no Blood Strike, jogando sem auxílio de mira. Esses exercícios que eu passei para vocês aqui são exercícios bem simples, porém muito eficientes, tá? Que você pode estar praticando, e quanto mais você pratica, melhor você fica. Tem outra forma também de você estar aprimorando ainda mais o seu controle de forma muito mais precisa e específica, tá? Que é através de um aplicativo separado do jogo, né? Tudo isso que eu passei para vocês, galera, são formas rápidas e eficientes de você treinar, tá? Agora o que eu vou passar para vocês é algo que vai te tornar um player um pouco mais acima da média, né? Você vai treinar isso de forma muito mais específica, você consegue ter uma melhor performance no longo prazo, praticando de maneira mais detalhada. E o aplicativo é esse aqui, galera, o Winelab. O Winelab eu já usei bastante, tá? Vocês podem ver que ali no meu nick, né, embaixo dele, eu tô no nível 76. Hoje em dia eu não faço tanto, né, por conta do tempo tá um pouco escasso, né, senão tem que ficar fazendo vídeo, eu acabo não conseguindo treinar muito, mas eu já usei muito esse aplicativo e ele me ajudou a ter uma evolução muito mais rápida do que realmente só ficar treinando ali dentro do jogo, né? Quando você treina de forma específica e quando você tem um objetivo específico para melhorar, você consegue evoluir muito mais rápido num período muito mais curto de tempo. E graças a esse aplicativo eu consegui ter essa melhoria. Vocês podem ver que eu realmente faço, tá? Eu realmente fiz. Eu cheguei até a pegar uma vez, cara, aqui no placar global, eu até cheguei a pegar rank aqui, né? Só que o período que ele pega é somente de 1 ano, né? E já tem mais de 1 ano que eu não faço mais esse tipo de exercício por conta do tempo estar escasso. Mas eu já até cheguei a pegar top global. Tem aqui até alguns emblemas, né? Que eu peguei fazendo alguns exercícios. E tem os exercícios aqui que eu considero os mais interessantes, tá? Que eu vou estar passando para vocês, que tem até aqui nos favoritos, galera, que é o seguinte: esse grade aqui, né, em inglês é o grid shot. Provavelmente você já deve ter conhecido ele é o básico, eu acho que ele vem como padrão, não me lembro. Esse exercício aqui ele é muito bom, galera, desde que você entenda do porquê que você tá fazendo ele. Quando eu comecei a jogar com giroscópio, eu tinha muita dificuldade de fazer o movimento inclinando o celular, né? Eu tinha dificuldade de ter essa coordenação motora. E através do iLab, fazendo esse exercício aqui, ó, vou até entrar aqui para vocês verem. Nossa, tem até os negócios aqui para resgatar. Através do iLab, fazendo esse exercício aqui, ó, de você atirar no alvo. Ó, vou até fazer um aqui, mano, que o bichão tá empolgado. Nossa, eu tô muito lento, mano. Antes eu fazia isso aqui bem mais rápido. Ó.
Esse exercício aqui, galera, é para treinar a sua coordenação motora, mano. Não faça esse exercício achando que você vai melhorar a precisão, porque cada jogo tem uma sensibilidade diferente. Tá, beleza. Caraca, acaba nunca? Nossa, foi. Caraca, até me empolguei aqui, mano. Enfim, galera, esse exercício aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, o objetivo dele, na minha opinião, não é você ter uma precisão, cara. Isso aqui eu treinei com o objetivo de melhorar a coordenação motora. Como eu falei pra vocês, eu tinha dificuldade de fazer o movimento, de controlar a minha mira quando eu começava a atirar. Porque quando eu comecei com o giroscópio, eu não comecei full giroscópio. Eu comecei com o giroscópio e também utilizando o dedo. E eu tinha essa dificuldade. E através desse aplicativo, desse exercício, eu coloquei como objetivo que eu queria melhorar minha coordenação motora. Então, quando aparecesse um alvo... Ó, vou entrar de novo. Quando aparecesse um alvo aqui em cima, eu queria que meu cérebro, de forma automática, mandasse um sinal para minha mão, falando para mim fazer esse movimento que minha mira subiria para cima. Da mesma forma, fazendo esse movimento para o celular ir para baixo. E praticando isso aqui diversas vezes, você consegue melhorar sua coordenação motora muito mais rápido do que você melhoraria fazendo aquele treinamento na sala de treino do jogo. Então, quando você coloca esse objetivo, quando você tem um objetivo em mente do porquê você está treinando, você consegue ter essa evolução mais rápida. Agora, se você entrar nesse aplicativo e entrar aqui e ficar tirando em um monte de bolinha sem objetivo, galera, é simplesmente a mesma coisa de você pegar um livro, começar a ler o livro e não entender nada. Você não está interpretando, você não tem um objetivo do porquê você está lendo o livro. Então você não consegue aprender nada. Agora, quando você pega o livro, você lê o que está escrito e você interpreta aquilo, você de fato está estudando. E a mesma coisa através desse aplicativo. Quando você entra aqui e você coloca um objetivo do que você quer melhorar, você de fato melhora. Então, o meu objetivo nesse aplicativo, e é o que eu passo para vocês, é você melhorar a sua coordenação motora, né? De você fazer esse movimento para cima, para baixo. E você fazendo isso várias vezes, você consegue ter um tempo de reação melhor, né? Porque você já vai assimilar isso com muito mais rapidez. Então, o objetivo aqui no grade, que seria o grid shot, né? Se tiver em inglês, vocês podem mudar depois aí nas configurações para português também, se você quiser. Então, o objetivo aqui é esse, mano. Pegar a coordenação motora. Isso que eu passei para vocês não é só para giroscópio. Também vale para quem joga no dedo, cara. Porque você que tá jogando no dedo, você também vai conseguir ter essa evolução, você vai conseguir reagir mais rápido. Tá, outro exercício também que eu fiz bastante é esse daqui chamado propagação. Esse exercício aqui, ele é basicamente bem parecido com o outro, tá? Só que esse daqui ele tem como objetivo melhorar o seu tempo de reação, né? Porque você tem que atirar no alvo que você não tá vendo. Então, isso aqui é para você melhorar o seu tempo de reação. Quanto mais rápido você vai fazendo, mais pontos você vai ganhando. Então, cara, a cada dia que passa, você pode estimular uma meta de ponto, né? Então, dessa forma, você também consegue se sentir motivado em evoluir. Então, esse grid shot para coordenação motora, esse de propagação para você melhorar o seu tempo de reação e, consequentemente, também melhorar a sua coordenação motora, né? Porque ele é como se fosse uma variação desse primeiro exercício. E tem o terceiro aqui, galera, que é o movimento. Esse de movimento, ele é basicamente uma junção, né, do grade e do propagação. Só que dessa vez você vai fazer tudo isso com o alvo em movimento. Tá vendo que ele tá movimentando? Tem uns que fica parado, então isso aqui ele também vai adicionar uma dificuldade maior aqui no seu treinamento. Só que o que você vai fazer? Você vai baixar esse aplicativo que é o iLab e você vai começar pelo grade, tá, galera? Não começa do movimento, faz passo por passo, mano. Não tenta ficar
pulando. Primeira coisa, você vai colocar no grade e vai colocar no padrão. Depois que você já pegou as manhas, você já tá rápido fazendo isso, aqui mesmo no grade você vai passar pro avançado. A diferença da dificuldade aqui, galera, ela consiste em velocidade e tamanho do alvo. Então, quando você coloca no avançado, os alvos vão se movimentar mais rápido e vão ficar menor. E quando você colocar no Pro, a mesma coisa, vai ficar mais rápido e o alvo também vai diminuir mais ainda. Isso vale tanto para o grade, para propagação e também para o movimento. Então, cara, começa pelo grade, masterizou o padrão, passa para o avançado. Atingiu a sua meta no avançado, passa para o Pro. O Pro você já vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque no Pro os alvos eles ficam bem mais pequenos, mas cara, vai te ajudar. Porque o que acontece? Depois que você masterizou o Pro no grade, quando você vir para propagação e deixar no padrão, não vai ser uma experiência frustrante para você, porque o padrão, os alvos vão estar maiores, e no grade você já vai ter acostumado com o Pro, que é bem pequenininho. Você vai passar para esse segundo exercício e você já vai ter muito mais agilidade, então não vai ser uma tortura para você. A tortura de fato começa no grade, né? Que é o seu primeiro exercício, então é um pouco chato. Só que dali em diante tudo vai ficar muito mais fácil e prazeroso para você, porque você vai ver a sua evolução mais rápida, tá entendendo? E também tem outro, galera, que é esse daqui, ó. Esse exercício, por mais que ele esteja aqui nos meus favoritos, eu não gostei desse exercício e eu vou explicar o porquê. Cada jogo, galera, tem um tipo de auxílio de mira diferente. Se você joga sem auxílio de mira, beleza, pode ser que esse exercício aqui te ajude um pouco. Só que mesmo assim eu não recomendo, porque cada jogo tem um giroscópio de uma forma. Por exemplo, no Firelight, que é um jogo que eu não joguei muito, no Firelight o giroscópio era muito lento, cara. Era muito lento. Já no Bloodstrike, o giroscópio ele é muito mais sensível, ele é muito mais rápido. Ele é bem mais próximo do Unlab. No COD Mobile, o giroscópio ele não é lento e nem é rápido. Ele é como se fosse normal, vai. Ele é bem calibrado. Então, cada jogo tem uma sensibilidade diferente. Então, eu acho que esse tipo de exercício aqui, ó, não faz sentido, porque aqui, de fato, você estaria treinando precisão, né? Porque você estaria treinando tracking, né? Que é você fazer esse movimento aqui rastreando o alvo. Esse exercício com esse objetivo é muito melhor você fazer dentro do jogo que você está jogando. Daquela forma que eu falei para vocês, de você pegar uma linha, algum cenário no mapa e tentar ficar traçando a sua mira por cima. No jogo é melhor você fazer aquilo, né? Com esse objetivo é melhor você fazer no jogo. Por isso que eu não recomendo vocês fazerem aqui no iLab, tá? No iLab eu recomendo vocês fazerem o grade, propagação e o movimento, que vai ajudar vocês a melhorarem coordenação motora e tempo de reação. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, tá trazendo aí para vocês as melhores formas que vocês podem estar praticando e treinando a sua mira aqui no Bloodstrike. Tudo isso que eu passei para vocês, galera, foi o que eu fiz aí durante 7 dias jogando sem auxílio de mira. E se você não faz isso que eu passei para vocês, eu tenho certeza que em pouco tempo de jogo você já vai conseguir sentir uma evolução muito significativa. E se você continuar fazendo isso durante meses ou até anos, cara, com certeza você vai ter uma evolução brutal aí na sua gameplay, tá? Então, coloque em prática. No começo é um pouco chato, mas depois que você entende, depois que você vê a evolução, fazer esse exercício aqui vai acabar se tornando uma rotina aí pra você. E é aquela coisa, cara, ninguém joga pra perder, mano. Todo mundo joga pra ganhar. E quando você tá ganhando, você tá se divertindo muito mais. Então, dito isso, galera, vídeo ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, não esquece de deixar o like. Tamo junto, até o próximo vídeo.